Boa noite. É, Vamos para mais uma semana aí do nosso seminário online de educação infantil. E hoje a gente vai estar falando de um tema muito bacana. Vamos estar falando sobre a neuropediatria como ferramenta no desenvolvimento infantil. A gente vai estar recebendo a neuropediatra doutora Paula Giroto, que vai estar falando sobre o tema e vai ser uma conversa muito bacana. Enquanto vocês vão entrando aí, vou dando alguns recadinhos. Pedir aí para vocês estarem se inscrevendo aí no canal Professor Flávio Roberto no YouTube, estarem seguindo o Professor Flávio Roberto aí no Instagram e também curtindo aqui no Facebook. Todos os dias aí, conteúdos de relevância na área da educação, conteúdos aí muito bacanas aí, sempre trazendo alguma novidade, trazendo a discussão à tona aí para a gente estar contribuindo para a educação, contribuindo aí para o desenvolvimento das nossas crianças. Então, hoje, a gente dando sequência, nas semanas anteriores, na primeira semana a gente falou sobre a importância da educação infantil, falamos sobre um breve histórico da educação infantil, o que é a educação infantil, como que ela atua, sobre a educação infantil em tempos de pandemia e a sua importância. Na segunda semana recebemos aqui a psicóloga Claudilene Pereira, que falou sobre o papel do psicólogo na educação infantil, o papel do psicólogo na escola, onde falou sobre o que é o psicólogo escolar e o psicólogo clínico, fez essa diferenciação e como que atua esse profissional na escola. Na semana passada, recebemos a professora Maria Hermínia, que deu uma verdadeira aula aí sobre psicomotricidade, falando sobre a importância do brincar na educação infantil, sobre o papel da brincadeira. E nessa semana a gente vai estar recebendo a doutora Paula Giroto. Então, seja bem-vinda, doutora. Olá, Flávio, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, agradeço bastante. E é ótimo, né, poder conversar com vocês sobre o papel da neuropediatria na educação infantil, é um papel bem importante. A gente acaba ficando, às vezes, escondidinho ali atrás nos bastidores mesmo, mas vim aqui para tentar deixar um pouquinho as coisas às claras hoje. Muito obrigada pelo Hoje a gente vai ter a oportunidade aí. Semana passada surgiram algumas perguntas que eu até falei, gente, deixa essas perguntas para a próxima semana, porque a convidada da próxima semana vai conseguir tirar de letra aí essas perguntas e trazer respostas aí relevantes, que é uma coisa que é, um, é uma atuação que às vezes não é tão conhecida na educação infantil, mas que a gente sabe que tem uma importância gigantesca. Então, nada mais do que justo que a gente trazer à tona o papel de todos esses profissionais e de como essa equipe multidisciplinar, como que ela atua no desenvolvimento infantil. Eu acho que você pegou justamente o ponto, né, Flávio? Assim, a equipe multidisciplinar ela é extremamente importante quando a gente fala em uma criança, principalmente uma criança que está encontrando algum problema na escola, né? O papel do neuropediatra ele acaba aparecendo quando a gente tem um problema, não deveria, né? Mas acaba aparecendo quando a gente tem um problema com uma criança. Problemas aí diversos, né? Então, desde a parte de a criança não está aprendendo, né? Então, desde pequenininho, a criança não entende o que eu falo, a criança não tá atento ao que eu falo, a criança não está conseguindo se desenvolver motoramente também. Então, o neuropediatra é o médico que está ali por trás tentando entender o que está acontecendo com essa criança, né? A gente tem diversas atuações do neuropediatra na escola e em diversas faixas do desenvolvimento. Você quer começar perguntando alguma coisa, uma pergunta e resposta, ou você quer É, correr? Eu posso Pode falar.
Aqui, assim, a gente dá um ponto de partida, mas é sempre importante que a gente esteja aí conhecendo. Então, o que seria a neuropediatria e a atuação dela na infância? Fala um pouquinho para a gente aí, Dudu. A neurologia infantil, a neuropediatria ou neurologia infantil é a ciência que estuda o cérebro da criança como um todo, né? Então, a gente tem algumas interfaces com a psiquiatria infantil, que estuda os comportamentos, as personalidades, os transtornos, e a gente tem uma parte muito importante orgânica mesmo. Então, se a criança não consegue andar, realmente teve uma paralisia cerebral, tudo, né? Então, a gente acaba fazendo essa interface. Então, sempre que a gente fala em desenvolvimento, a gente acaba envolvendo o neuropediatra nisso. Porque é o cérebro que vai comandar todo o resto, né? Tanto a parte motora quanto a parte cognitiva. Então, a gente começa por aí. Então, logo na primeira infância, ali, a criança até 1 ano, mais ou menos, um pouquinho antes de entrar na escola, a gente espera que a criança já esteja fazendo algumas coisas, já esteja capaz de fazer algumas coisas, né? Então, com 1 ano, 1 ano e meio, a criança tem que estar andando, ali com uns 2 anos e meio, 3 anos, já tem que sair da fralda, um pouco antes disso tem que começar a falar. Então, se a criança não começa a atingir esses marcos, é o neuropediatra que vai investigar o porquê que a criança não está atingindo esses marcos. Então, geralmente é isso. Quando a gente fala numa criança um pouquinho mais velha, então lá pelos seus 6, 7 anos, a criança não aprendeu a ler e escrever, a gente também tem o nosso papel nisso, tentar entender da onde que está surgindo essa dificuldade? Se é uma dificuldade mais relacionada à atenção, se é uma dificuldade relacionada ao comportamento, ou à socialização com outras crianças, ou a parte de entendimento mesmo, ou se é só isoladamente leitura e escrita, porque também existe isso, né? Então, Flávio, no geral é isso. A gente tem várias abordagens, a gente consegue entender vários tipos de crianças diferentes e ajudar vários tipos de crianças diferentes que tenham qualquer dificuldade no desenvolvimento. E a gente tem as que a gente trata principalmente, né? Então, aquelas crianças que tenham uma dificuldade de socialização ali no comecinho da infância, um transtorno do espectro do autismo, uma criança um pouquinho mais velha com dificuldade de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que impacte ali no desenvolvimento escolar, uma criança que não está conseguindo aprender a ler e escrever mesmo, um transtorno exclusivo, né, estrito de leitura e escrita, que era a antiga dislexia, tá? E a gente também acaba vendo crianças com transtornos diversos que às vezes são pontuais, então uma dor de cabeça, ou uma criança que não está conseguindo render na escola por ansiedade, a gente acaba abordando também. Então, é um campo amplo e a gente acaba sendo muito retaguarda das escolas quando a gente tem alguma dificuldade um pouquinho mais importante. No geral, é isso. É importante porque as pessoas têm muitas dúvidas. Uma coisa que surgiu aqui desde o início, desde a primeira live, foi a respeito do diagnóstico da criança com a dificuldade, com o distúrbio. Por quem que seria feito esse diagnóstico? É uma coisa que a gente conversou desde do primeiro momento, que, assim, um trabalho conjunto, a partir lá da identificação de uma falha motora ou de um atraso motor por parte do psicomotricista, igual no meu caso, ou por parte de um atraso na fala, com a tia na sala, percebendo, uma dificuldade de compreender cores, de sensibilidade, e passando à frente. Uhum. Então, geralmente assim que o paciente chega mesmo, né? Então, às vezes os pais, não é que eles não percebem que a criança tem alguma dificuldade, mas a professora, o professor, quem está na escola o tempo inteiro já viu tantas e tantas e tantas e tantas crianças que acaba tendo um olho de águia aí para
conseguir pescar, opa, isso eu acho que não está indo muito bem. E às vezes a mãe ainda nem entendeu o que está acontecendo, o professor e a professora já estão lá em cima, opa, aqui está demorando um pouquinho mais, esse aqui está com uma dificuldade aqui um pouquinho maior, né? Então, os professores, eles são excelentes em detectar essas coisas e passar para o resto da equipe. Geralmente, a gente faz esse trabalho em conjunto, por quê? Porque eu não estou lá o tempo inteiro na escola com a criança, né? Eu preciso de alguém que consiga me relatar sem tanto a parte emocional da família, sabe? Que consiga me relatar realmente o que está acontecendo com essa criança. Opa, o João não está falando? Opa, a Maria, ela não está conseguindo dar cambalhota aqui desse jeito, que não está conseguindo ter uma sensibilidade desse outro jeito aqui, é melhor a gente investigar alguma coisa. Então, ele vai subindo ali na escola, o professor, ele detecta, daí ele conversa com a coordenadora, ele conversa com os outros profissionais de dentro da escola, seja o fonoaudiólogo, seja o psicólogo, o psicomotricista, e eles acabam avaliando a criança de um jeito global. E quando chega para a gente, que já está, né? Depois a mãe já foi informada de tudo isso, já começou a ficar nervosa com tudo isso e já chegou no médico, né? E daí chega para a gente já, geralmente, com uma avaliação escolar. Tanto que a gente pede, a maioria dos neuropediatras que eu conheço, pede relatório escolar, né? Não é para ser chato, é porque eu preciso entender o que está acontecendo ali realmente com aquela criança, porque às vezes os pais não conseguem comunicar de uma forma tão clara quanto os profissionais que trabalham o dia todo com criança e com milhares de crianças ao longo dos anos. Né? Então a gente consegue. Além disso, o trabalho da fonoaudióloga, da psicóloga, tanto a psicóloga clínica do consultório mesmo, quanto a psicóloga da escola, a psicopedagoga, são essenciais, né? Então, para a gente tentar fazer um diagnóstico um pouquinho mais acurado da onde que está a dificuldade de cada um. Como eu disse, tem dificuldades motoras, tem criança que não consegue escrever porque tem alguma dificuldade de coordenação motora, por exemplo. Não é que ela não sabe escrever porque a palavra não está formada aqui dentro, não. Tá, mas ela não está conseguindo escrever. Ou ela não está conseguindo passar do auditivo para o visual, para o motor, que é uma das coisas que acontece muito na dislexia também. Então, a gente precisa ter esse grupo grande de pessoas e por isso a importância desse trabalho multidisciplinar para a criança, né? Quando chega no médico, geralmente já chega com uma avaliação um pouquinho mais acurada mesmo. E quando chega para vocês, assim, qual é o primeiro passo que vocês têm? É entrar em contato com o profissional da escola, saber dessa rotina dessa criança? Como que é feito esse diagnóstico para poder detectar se essa criança possui um distúrbio e qual distúrbio, como se aproxima, qual distúrbio que ele se aproxima mais? Como que é feito esse processo? Eu acho que para exemplificar, eu vou dar um exemplo. Eu vou criar um paciente falso aqui, tá? O João, por exemplo. O João estava muito desatento, que ele não estava conseguindo aprender as letras do alfabeto, por exemplo. O João tem 5 anos agora. Ele não estava conseguindo aprender as letras do alfabeto, a escola notou que ele estava muito desatento da parte motora, no pátio, quando dava cambalhota, quando ia jogar bola, João estava totalmente bem, mas quando sentava para ficar na sala de aula, o João não conseguia ficar sentado, o João ele ficava levantando o tempo inteiro, não conseguia ter atenção no que a professora falava, então os professores notaram alguma coisa e pediram para a mãe do João procurar um médico, procurar ajuda. Daí, por exemplo, a mãe do João veio no meu consultório e geralmente eu peço assim, tudo bem, a escola falou que tem um problema, então vamos lá, vamos saber da escola qual que é o problema. Geralmente, a escola gosta de colocar muito por escrito, então geralmente eu já vejo muito em agenda, as mães trazem muito as agendas que as professoras anotam, e isso é uma ferramenta muito importante para a gente de comunicação.
Se não traz agenda, a maioria já traz relatório, porque as escolas elas soltam relatórios bimestrais, trimestrais, dependendo da escola, principalmente da educação infantil, a gente tem bastante relatório. Ou se não trouxe nada disso, eu peço para a mãe entrar em contato com a professora. Às vezes eu até escrevo na agenda para pedir para a professora uma ideia de quem é João na sala de aula. João faz o quê? João levanta, João quer ir no banheiro, João não está conseguindo segurar o xixi, está levantando toda hora para ir no banheiro, ou João está levantando para fugir da sala. João não consegue ficar sentado. São dois fatos completamente diferentes, né? Que acabam, às vezes, se traduzindo como coisas parecidas quando os pais falam. Depois disso, depois que a gente tem esse assessment da escola, né, um questionamento aí, que a escola traz para a gente o que está acontecendo, ou a gente pede, ou a gente já consegue diagnosticar, dependendo se é muito fechadinho o quadro, se é muito comum, a gente até consegue diagnosticar um pouquinho mais rápido. Ou se não, se é uma coisa um pouquinho mais velada, a gente ainda pede avaliação psicológica, às vezes avaliação fonoaudiológica é importante, principalmente nos quadros que há alguma dificuldade no letramento ou na fala propriamente dita. Então, geralmente começa por aí. Ah, sim. E quais são, assim, os principais distúrbios que têm aparecido, surgido hoje na neuropediatria, assim, quando o aluno chega, geralmente quais são, porque se a gente for falar de todos, são muitos, mas quais seriam, assim, os principais distúrbios que você tem identificado nessa infância? Quando a gente pensa em distúrbio de aprendizagem, no geral, a gente pensa em déficit de atenção, que é o TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a antiga dislexia, que é o atual transtorno exclusivo de leitura e escrita. Mas a gente tem que lembrar que lá atrás ainda tem mais coisa, né? Então, quando a criança é pequenininha, às vezes a gente tem muito distúrbio da parte gráfica, da parte motora, tá? Então, aquela criança que ou não é estimulada da parte motora ou realmente tem alguma dificuldade que a gente vai diagnosticar nessa fase, geralmente aí antes dos 3 anos de vida. Depois dos 3, 4 anos aí da motora fina mesmo e os distúrbios da fala, a gente tem vários distúrbios da fala relacionados à neuropediatria, mas para crianças maiores, aí realmente a gente tem o transtorno de atenção e hiperatividade e o distúrbio exclusivo de leitura e escrita, né? Então, o primeiro, ele envolve uma dificuldade de manter a atenção e uma dificuldade e uma agitação extremamente importante, isso, que é o TDAH, tá? TDAH, a gente tem alguns critérios, mas as crianças, elas são englobadas em crianças que têm um transtorno predominantemente desatento, um transtorno predominantemente hiperativo, né, de agitação, ou um transtorno predominantemente impulsivo. Né? Geralmente, a gente fica entre o agitado e o desatento e tem alguns toques de impulsividade. Mas é aquela criança que se concentra muito rapidamente nas coisas, né? Então, ela perde a atenção muito rápido. É aquela criança que está o tempo inteiro agitada ou correndo, ou é aquela criança que é explosiva, né? Aquela criança que você não pode falar que ela já vem com um caminhão na sua direção de coisas, né? Então, geralmente, a gente tem o TDAH se apresentando dessa forma. É claro, você vai falar, nossa, esse é meu filho. Não é, né? Então, quando a gente fala em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, esses sintomas, eles têm que estar presentes em mais de 2 ambientes, né? 2 ou mais ambientes, então, casa e escola, geralmente. E a gente sempre tem que estar bem atento para não confundir isso com a atual superestimulação das crianças, com muitas telas, muitos recursos gráficos, as crianças não sabem esperar, não sabem ficar num ambiente sem fazer nada, tem dificuldade com manter rotina, tem dificuldade com ficar sentado sem fazer muito barulho, essas coisas. Então, o TDAH, ele é a expressão máxima disso,
tá? E, por outro lado, a gente também tem a dislexia, que é o transtorno exclusivo de leitura e escrita. É aquela criança que presta atenção nas coisas, ela é inteligente. Se você pergunta para ela o que ela aprendeu ouvindo você falar, o que ela aprendeu vendo alguma coisa audiovisual, ela sabe falar com você tranquilamente sobre os assuntos, mas na hora de sentar e escrever, ela troca as letras, ela troca as sílabas, ela troca os sons das palavras, ela não consegue escrever a palavra do jeito correto, tá? Demora muito para escrever, não adquire fluência de leitura, tá? Então é bem relacionado à leitura escrita. Essa já é a dislexia. São os dois principais na faixa etária ali de 7, 8, 9, 10 anos para cima. Quando é muito pequenininho, aí a gente tem geralmente as expressões de doenças ou de transtornos que aconteceram ou gestacionais, tudo. Aquelas crianças que a gente vê que tem dificuldade de começar a andar, de começar a montar blocos. Então, um pouco mais da parte motora, um pouco mais grosseira. E depois disso, da parte motora fina. Mas o que a gente tem muito hoje em dia, Flávio, é pouca estimulação por parte da família, né? Então, até os 3 anos, a criança ela precisa de uma estimulação muito focada da família, muito focada. E a gente trabalha muito, a gente chega cansado em casa e a gente dá o celular, televisão e tablet na mão da criança, né? Se por um lado a criança fica tranquila, a criança fica quietinha e a gente consegue fazer o que a gente tem que fazer em casa, por outro lado, a criança não está conseguindo treinar algumas coisas básicas de criança e isso depois acaba chegando lá na frente no consultório. Você sente muito isso, Flávio, que as pessoas estão abusando um pouco do certo? Então, eu ia até comentar isso agora. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, tem um tempinho já, deve ter uns 2 anos, eu até repostei, falando sobre a questão dos distúrbios, porque hoje em dia é muito fácil você pegar e taxar uma criança como se ela tivesse algum distúrbio, algum tipo de anormalidade, em muitos dos casos, às vezes, sem fazer um estudo aprofundado, um diagnóstico preciso, entopem as crianças de remédios e terapias, e, enfim, de várias coisas. E, na verdade, até o tema que eu utilizei para o vídeo foi: nem tudo é distúrbio, porque, aliás, nem tudo é transtorno, porque surgiu principalmente aí nos últimos 5, 6 anos a palavrinha transtorno, tudo é transtorno. A criança que ela é extremamente enérgica dentro de casa, às vezes o pai e mãe não conseguem ter esse controle. Ah, meu filho tem TDAH, meu filho. O próprio responsável, às vezes, ele faz o diagnóstico dessa criança. Na verdade, quando a gente se depara com essa criança na educação infantil, no ambiente escolar ali, a gente percebe que grande parte, igual, por exemplo, parte motora, são raros os alunos que eu vejo questão de parte motora, parte de expressão corporal e às vezes até de cognitivo, ser por conta de um distúrbio. Na verdade, a maioria delas é aquela criança que não corre porque o pai fica com medo de deixar ela correr, cair, que tem medo. Eu peguei alunos com 5 anos que o aluno não subia em cima de um banco, porque ele falava que a mãe dele dizia que era melhor ele ficar em solo porque seria mais seguro. Mas essa criança, quando for no futuro, ela tiver que trabalhar em uma profissão onde ela precise, por exemplo, subir em um andaime ou algo do tipo, essa criança não vai ter bagagem motora, emocional alguma para poder estar suprindo esse desafio. Então a gente observa muito isso. É muito comum, isso que você falou é muito comum mesmo, essa história de tudo ser transtorno, né?
Então, eu entendo que os pais sofram quando a criança foge um pouquinho da expectativa, né? Mas a gente não pode se deixar levar por, ok, ele é diferente e eu vou aceitar isso. Não, a criança, ela precisa ser educada, né? Então, antes de tudo, antes de chegar no consultório, antes de tudo, ela precisa ser educada. E ela precisa ser educada, ela não é só na parte de estar bem fisicamente, né? Fisicamente cuidada, tô falando. Não é estar bem fisicamente. Fisicamente cuidada, qualquer um sabe cuidar. Então, trocar uma fralda, deixar a criança limpa, isso aí é fácil, tá? É fácil, dar uma comida, isso aí é ok, normal. Mas a gente tem que lembrar que a gente precisa ensinar a criança uma série de coisas que não é só a educação infantil que vai ensinar. Que dentro de casa a gente tem que ensinar. Então, como que a criança vai subir em um banco? Como a criança vai descer de um banco? Gente, isso aí é princípio básico de sobrevivência. Se você deixar a criança sentada com um celular na mão, ela não vai aprender a subir, ela não vai aprender a descer, né, de uma forma correta. Como que a criança vai subir escada? Como a criança vai descer escada? Precisa aprender. Antigamente, a gente não tinha esses recursos de ficar com a tela na cara da criança. Então, a criança subia de qualquer jeito. Subia, descia, pulava. Então, a gente tinha que ensinar de qualquer jeito. Agora, não. Agora, a gente tem que se forçar a ensinar algumas coisas. Então, ensinar a pegar num lápis, ensinar a pintar, não pintar a parede, pintar o chão, né? Então, colocar uma cartolina no chão e pintar no chão, deitar com a barriguinha no chão e pintar no chão. Como que a criança vai andar num parquinho, em cima de um banco, num meio-fio? Isso tem que ser feito com os pais levando a criança para fora, porque ninguém melhor para proteger do que os pais. Então, se os pais estão vendo que a criança está se arriscando, ok, vamos proteger, mas não é impedir que ela ganhe a habilidade, porque ela vai ter que ter essa habilidade. Se ela não ganhar essa habilidade quando ela é criança, não é quando adulto que ela vai se arriscar a ganhar essa habilidade. Então, vai ser uma criança tolhida dessas habilidades, ela não vai conseguir fazer. Então, às vezes eu pego pais que falam assim: ah, mas meu filho não tem habilidades manuais. Não tem por quê? Treinou? Não treinou. Como é que vai fazer, né? Ah, meu filho não consegue comer com garfinho. Tudo bem, como que é esse almoço, essa janta? Ah, eu vou enfiando as coisas na boca dele. Ele na frente da televisão. Então, assim, é difícil, né? Se a gente não consegue ensinar a criança algumas coisas muito básicas e estimular a criança para que ela sinta vontade realmente de interagir com o mundo real, de pisar em poça de água, de sair, de colocar a mão num cachorro, como que a criança vai saber que é para ter medo ou não ter medo de cachorro? Que cachorro que é para ter medo? Senão vai começar a ter medo do quê? De cachorro pequenininho também, né? Não só do cachorro grande. Então, tem uma série de coisas que os pais eles estão se eximindo de ensinar para as crianças e a gente vê que faz falta. A gente vê que faz bastante falta. Uma delas é o autocontrole, né? Então a criança não consegue falar, ah, mas meu filho não consegue ficar parado. Tá, você já pediu para ele ficar parado? Você já pediu para ele sentar e ficar sem fazer nada? Ou você, toda vez que ele precisa ficar sem fazer nada, enfia um computador na frente dele, enfia um celular na frente dele, né? Então, assim, às vezes os pais, eles. Não que não existe transtorno, tá? Longe de mim falar isso, eu sou uma neuropediatra, eu lido com isso o tempo inteiro. Mas às vezes a gente tem uma sobretaxação aí do que é um transtorno porque a gente não sabe regular uma criança. Agora, se a criança já segue uma rotininha, se a criança já é bem ensinada da parte física, dos valores, se a energia da criança, se a gente consegue gastar a energia dessa criança, Flávio, depois você vai me falar sobre isso, hein? Gastar a energia da criança. Se a gente consegue ensinar valores morais para a criança e mesmo assim ela está perdendo nota na escola, ela está afastando as amizades, opa, aí temos um problema, né? Então aí assim a gente precisa avaliar com todo o carinho do mundo e se for um transtorno realmente a gente vai medicar, mas é difícil a gente já chegar
na frente da criança e nem entender da onde que ela veio e do que estava sendo feito e já medicar a criança. Então, muitas vezes, chegando no meu consultório, eu peço assim, olha, eu quero que vocês deem 3 meses de treinamento assim, assim, assim. Não só treinamento físico, né? Treinamento realmente de rotinas. Muitos não voltam, tá? Ah, não volta porque não gostou. Não, eu recebo depois mensagem no Instagram. Ah, doutora, eu não voltei porque tá tudo bem, tá bom? Tá tudo certo, aqui já ajeitou, tudo que tinha que ajeitar já ajeitou. Então tá bom, tá? Eu tô feliz da vida, é isso que eu quero. Então, a gente evita ficar super diagnosticando as crianças, enfiando um monte de medicação, que lá na frente vai cobrar seu preço, né, Flávio? Flávio, fala um pouquinho da parte do exercício físico aí na criança, porque a gente vê as crianças sedentárias dentro de casa, e aí ficam pulando de um sofá para o outro, os pais não sabem o que fazer, ninguém gasta energia. Coloquei um post esses dias, por favor, tirem as crianças de casa, porque na quarentena, eu entendo a necessidade da quarentena, mas sair para dar uma volta no quarteirão é necessário, né? Para conectar a criança ao mundo. Não é para levar no parquinho, mas é para sair em volta do quarteirão, brincar com a criança um pouquinho na rua, para ela ver que existem outras pessoas, não só o pai e a mãe. Né? Isso daí talvez está sendo o maior desafio nesse período de quarentena. Porque o que acontece? Se a gente for pegar eu falo que tudo é um processo. Essa questão igual as aulas remotas. A gente pega as aulas remotas, a gente tem visto que muitos pais estão tendo muita dificuldade em acompanhar e tal. Isso daí foi uma coisa que a gente já debateu e que eu bato na tecla. Há 26 anos atrás, quando eu estudava em educação infantil, eu chegava em casa, minha mãe fazia as atividades comigo. A professora passava para poder fazer uma atividade diferenciada, ela me acompanhava até a biblioteca. Então, eu tinha esse acompanhamento. Hoje em dia, por N motivos, se perdeu isso. Aí até onde entra essa questão da pouca estimulação, que pode causar aí um pseudo-distúrbio, pseudo-transtorno. Por falta dessa vivência, às vezes, dos pais com as crianças, no período quando ela chega em casa, por estar cansado, por conta do trabalho, dia a dia, ela deixa de fazer, porque igual eu sou pai, eu sei, é mais fácil a gente deixar a criança com o celular, com a televisão, do que fazer estimulação junto com ela. Por conta do cansaço mesmo, do estresse do dia a dia. Você chega em casa extenuado. Só que isso gera aí sim gera um transtorno. Porque a gente está cada vez mais criando uma geração de crianças onde você, às vezes, propõe uma atividade e essa criança não participa. Por quê? Porque ela não é estimulante, não é agradável, não é atrativo para ela fazer uma atividade física, por exemplo. Vamos jogar bola no quintal. É mais atrativo ela brincar com o joguinho dela do celular, que ela está acostumada, desde que nasceu praticamente, a brincar, do que ela ir para esse momento externo, vamos dizer assim. Às vezes que você pode fazer dentro de casa. Às vezes você propõe uma atividade para a criança que simplesmente ela... meu filho não gosta de fazer atividade física. Por que seu filho não gosta de fazer atividade física? Talvez porque ela não faça. A partir é rotina. Eu tenho uma escolinha de futsal que é uma escolinha que ela foge um pouquinho do padrão convencional das escolinhas. Eu vou muito pelo lado de psicomotricista, de entender o futsal como ferramenta de desenvolvimento psicomotor. Se vai sair dali um atleta, um craque, é lucro. Se sair, ótimo. Se não sair, ótimo também, porque eu tenho certeza que vão sair crianças ali com as capacidades psicomotoras bem trabalhadas. E uma a coisa que eu sempre escuto quando chega é o responsável falar: o meu filho não gosta de jogar futsal. Todas as vezes que ele foi fazer futsal, ele parou.
Aí você vai ver o tempo que essa criança fez futsal, que ela parou, ela fez durante 1 mês, 2 meses. Durante 1 mês, você fazendo ali 2 vezes por semana, 1 hora, 40 minutos, você não vai conseguir promover esse gosto. A criança vai pegar isso com o tempo, essa rotina com o tempo. Então, é muito importante que os responsáveis entendam que isso daí é um processo. Ninguém vai. Até mesmo o celular, a criança, até ela pegar o gosto pelo celular e se interter ali, ela vai chorar muito, principalmente quando é bebê, quando é pequeno. Flávia, a gente vê que isso não é só no esporte, né? No esporte principalmente, mas a criança ela sempre vai pegar o caminho mais fácil para ela. E o caminho mais fácil é aquele caminho que ela já conhece. Então, tudo que é novo é uma coisa difícil para a criança fazer. Então, antigamente, né? Já virei saudosista, mas assim, as mães não podem se deixar abalar pelo que a criança gosta de fazer. A criança não sabe o que ela gosta de fazer, né? Então a gente tem que criar uma rotina, ajudar a criança a criar uma rotina. Ok, não quer comer chuchu, porque uma vez um chuchu não estava bom, ok, mas vai comer vagem, vai comer ervilha, vai comer brócolis, porque a criança vê alguma coisa verde no prato, ela já fala assim, não, né? Então ela nem experimentou às vezes. Então isso serve para atividade física, isso serve para comida, isso serve para os afazeres, né? Então assim, que criança gosta de ajudar a mãe a dobrar a roupa? Nenhuma, mas ela precisa aprender a dobrar a roupa. Então a mãe não precisa transformar aquilo numa coisa lúdica da roupa da princesa, não. A criança precisa entender que ela também tem obrigações. Porque na nossa vida adulta, a gente tem obrigações. A gente não está sendo sempre paparicado pelas pessoas, né? Então, eu lembro que em casa todo mundo sempre teve o seu afazer, né? Então, é claro, você não vai dar uma tigela para a criança carregar, uma tigela quente para a criança carregar. Mas, poxa, a tigela da salada, ok, então dá na mão da criança a tigela da salada para ela levar na mesa. Você leva a lasanha, qualquer coisa assim, né? Mas que ela faça coisas parecidas com o que você está fazendo. E isso envolve a atividade física, que ela tem que entender. É claro, é muito mais legal ficar com o celular no sofá do que ir sair na rua, Até gastar mesmo para nós adultos. suor, exato, gastar suor jogando futebol, essas coisas. É claro, né? Depois ela vai se divertir, claro que vai. Mas no começo vai ser muito mais incômodo do que outra coisa, né? Então, e a mesma coisa no estudo, né? Então, a criança ela precisa criar uma rotina de estudo, senão ela não vai gostar. Ninguém gosta daquilo que não faz bem. Igual você falou assim, porque o fulaninho não sabe jogar, não gosta de jogar futebol, não gosta de jogar futsal. Nem tentou, né? Como é que eu vou saber se a criança gosta ou não gosta de ler livro se ela não senta para ler um livro? Se ela não começa com um gibi, por exemplo. Né? Então, é claro que eu vou taxar minha criança como desatenta, como agitada. A criança não para, a criança fica pulando para um lado para o outro. Claro, brincadeiras calmas, você nem tenta, né? Então, vamos tentar ler um livro. Tenta quantas vezes? 3, 4? Gente, tem que tentar 20, tem que tentar 30, tem que contar histórias para a criança começar a gostar. Né? A gente não aprende a gostar assim do nada das coisas. A gente precisa ser apresentado várias vezes e várias vezes. No começo é difícil mesmo. A frustração ela é necessária até para o desenvolvimento aí do. Extremamente necessária. Se a criança não se frustra quando é criança, ela não aprende a lidar com esse sentimento. A frustração é um sentimento tanto quanto alegria, tanto quanto dor, tanto quanto medo. Se a criança não é exposta ao sentimento de frustração, lá na frente, quando ela for adulto, ela não vai entender como frustração aquilo lá, né? Ela vai entender como uma insatisfação constante. Estou sempre insatisfeito, nada me agrada, nada, né? Então é o típico mimado, né? Então antigamente era fácil dar nome aos bois, né? Essa criança mimada, essa criança nunca teve que levar um prato na mesa na vida, né? Então, por mais que a gente tente fugir disso, eu não vou ser tão dura quanto meus pais foram, gente, talvez a gente precise ser, né? Porque é uma coisa até que
falando sobre um pouquinho sobre essa questão do excesso de zelo. Tem uma atividade que eu faço, principalmente no berçário. É uma etapa que eu faço de desenvolvimento no berçário, que é a questão da tonificação muscular, de core, que é a questão da lombar e tudo, e de estabilização, parte da coluna. E a base desse treinamento, desse desenvolvimento, é sobre instabilidade, onde eu gero a instabilidade para poder promover uma adaptação aí do sistema nervoso central da criança e da consciência corporal dela. E a gente vê que muitas das vezes a criança também ela não recebe esse estímulo porque o pai ele fica com medo da criança se lesionar, se machucar. Às vezes tem medo de deixar o choro, é uma coisa que incomoda muito os pais, essa questão da criança quando começa a chorar. Primeiro, ela pensa de tudo, menos que a criança pode estar fazendo aquilo dali por conta, eu não quero fazer. Nós adultos a gente pega e fala, não quero fazer. Criança O jeito da dobra que nem origami os pais. O jeito da criança se comunicar e falar, olha, não quero fazer é o choro. E como que a gente consegue identificar e separar o que é realmente um mimo, um excesso de zelo, uma má vontade para o distúrbio? Como que a gente consegue fazer essa diferenciação? Porque eu acho que, assim, às vezes a gente chega com um aluno que às vezes também a gente erra, a gente pensa que ele não está fazendo porque ele não quer, mas na verdade ele tem, na verdade aquilo dali é um distúrbio. Passou da fase da birra, a palavra é essa. Quando que a gente identifica o que é birra do que é dificuldade? Isso aí a gente tem que criar um pouquinho de sensibilidade para entender, né? Então, para os pais de primeira viagem, tudo é distúrbio e nada é birra. E é exatamente ao contrário, né, que a gente tem que pensar. A exceção é o distúrbio. Então, para uma criança ter um distúrbio, leva assim, muitas crianças existem para uma criança que existe com um distúrbio, por exemplo. Então, no geral, os pais têm que encarar o filho como normal, tá? Qual que é a função, então, do professor, do médico, do pediatra? É entender se aquilo que os pais estão lidando como se fosse normal é um distúrbio. Então, são pessoas que já tiveram anos de experiência, muitas crianças nas costas para conseguir identificar isso. Mas, no geral, o que foge muito da fase de desenvolvimento da criança. Cada criança tem seu tempo? Sim, dentro de um limite, né? Então, o que foge desse limite? Por exemplo, uma criança com 1 ano e 6 meses não estar andando é um problema? Sim, é um problema, né? Então, a criança tem que andar aí pelo menos até 1 ano e 4 meses no máximo. Depois disso, já tem que acender uma luzinha vermelha. Mas as pessoas que vão perceber essa luzinha vermelha são pessoas que já passaram por 1.000 crianças, 2.000 crianças, já vem muita criança. Então, a professora que está lá na creche com aquela criança de 1 ano e meio não vai deixar passar, né? Então, por mais que os pais falem assim, não, tá tudo bem, essa professora vai pescar essa criança e vai ficar de olho, vai falar, opa, não tá não, vamos levar lá no pediatra. O pediatra vai olhar e vai falar assim, opa, não tá legal, então leva. Né? Então, no mais assim, a gente precisa sempre considerar que a criança é normal, para a gente não exagerar a mão nos diagnósticos. É claro que aquela criança que, por exemplo, passou de 1 ano e meio, não anda, ou chegou ali com 3 anos e meio, quase 4 anos, não desfraudou, ou aí pior ainda, né? Com 2 anos não está socializando com outras crianças, são sinais de alarme. Tá? Na próxima etapa, ali 4, 5 anos, não está conseguindo entender as letrinhas, decorar as letrinhas ou os números, já começa a ficar um sinal de alarme.
passou ali 7 anos, não está conseguindo escrever, e assim, eu estou falando tudo isso, mas a gente tem que lembrar que a criança não aprende a escrever que nem mágica, né? Então, 7 anos e um treinamento com os pais em casa de tentar aprender a ler e escrever. Opa, não está conseguindo? Aí sim merece uma atenção especial de um grupo multidisciplinar e depois de um médico, tá? Então, sempre, 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 o que primeiro a gente vai corrigir é estímulo de mãe e pai. Né? Então, se tem alguma coisa errada, a gente tenta dar um toque para corrigir os estímulos antes. Não adianta a gente ficar investigando 1000 coisas se os pais não tentaram o básico em casa na hora de ensinar a criança. Por aí, Flávio, não tem muito como a gente falar mais do que isso no geral. É claro que para cada distúrbio tem uma coisinha específica, né? Mas Sim. no geral a gente sempre adota a criança como normal, né? Uma, Depois tentar entender. uma coisa que ultimamente tem acontecido muito, que eu tenho percebido, e era uma coisa que até pouco tempo atrás não se ouvia falar tanto, até por conta de questão de um certo preconceito dos pais falarem, dos pais buscarem isso, é a questão da identificação do autista. Uhum. Porque o autista ele tem algumas características diferentes. Como que se dá esse diagnóstico? Quais assim as características principais assim, que a gente pode estar observando para poder, opa, esse aluno aqui, ele, a partir da normalidade, ele descamba mais para esse caminho aqui, ele pode ter um espectro autista. A parte do autismo é bem legal a gente falar, porque a gente precisa avaliar 3 campos diferentes numa criança que a gente tem uma suspeita que seja uma criança com autismo. Então, geralmente, são crianças que a suspeita surge aí antes dos 3 anos, tá? Então, geralmente, depois de 1 ano e meio, entre 1 ano e meio, 2 anos e meio, 3 anos até já está um pouco mais tardio, tá? Então, mas é aquela criança entre 1 ano e meio e 2 anos e meio que a empatia, ou seja, a relação com o outro é uma relação ruim, tá? Quando eu falo ruim, não é porque a criança chora, é porque a criança ignora, tá? Então, a criança, ela pode tentar te conquistar ou ela pode tentar te afastar, mas ela nunca pode te ignorar, tá? Então, uma criança que te ignora é uma criança que levanta uma suspeita. Segundo lugar, junto com a empatia, o humor. O que é o humor? O quanto a criança dá de risada, mas não é dar risada para cima, para qualquer lugar, não. É dar risada para as gracinhas que você faz, para o que você chama a atenção dela, tá? Então, uma risada mais direcionada. Então, se a criança te ignora e se a criança não tem um reconhecimento assim legal do humor, ou seja, ela não te copia nas risadas, não te copia na cara brava. O que é o normal de uma criança? Se a gente está dando risada para ela, ela vai fazer assim. Se a gente faz uma cara brava, ela já dá uma assustada. Então, isso é uma reação normal de criança. Então, se a criança não tem essas reações, aí a gente precisa ficar prestando um pouco de atenção no primeiro grupo. No segundo grupo, a parte de comunicação. Não só a comunicação verbal, né? Que isso a gente nota bastante. Opa, a criança já está com 2 anos e meio, não está falando, estranho. Não. A comunicação verbal e a comunicação não verbal. Qual que é a comunicação não verbal? É apontar, é se fazer entender, é pegar um brinquedo e levar até você, é pegar o carrinho e fazer vrum no carrinho, brincar com o carrinho como um carrinho mesmo, né? Então, tudo que ela faz para se comunicar, mesmo que ela não esteja falando, tá? Então, por exemplo, ela quer colocar o sapato. Ela pega o sapato e te mostra o sapato, por exemplo. Ou quer um biscoito. Ela aponta o biscoito onde está para você. Né? Então, essas coisas são coisas de crianças normais. A criança que tem traços de autismo, tudo, ela tem uma comunicação não verbal ruim. Ela não consegue se fazer entender. Então, ela chora. Né? Então, é uma criança que geralmente é um pouquinho mais irritada, tudo.
Em terceiro lugar, a gente tem que sempre ver a presença do que a gente chama de estereotipias e interesses restritos. O que é estereotipias? Movimentos que a criança faz que não tem uma finalidade para aquele movimento. Então, muitas mães falam do flapping, né, da criança bater assim em flapping. Criança pequena, às vezes, faz flapping mesmo, quando está muito empolgada, quando está excitada, mas quando a criança fica um pouquinho maior, isso aí não deve mais acontecer. Mas, por exemplo, tem algumas crianças que ficam olhando o objeto muito de lado, ou ficam olhando muito tempo para a luz, ou ficam fazendo algum movimento com a boca diferente, né? Então, a gente sempre tem que levantar uma suspeita. Lá atrás, na comunicação, o que eu não falei, o que muitas crianças costumam fazer, a criança que fica muito na frente de tela, ela vê o desenho, ela decora a frase do desenho, mesmo sem saber falar mesmo, ela joga aquela frase meio sem contexto. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar bastante atento em relação ao autismo. E, realmente, a gente tem feito cada vez mais diagnósticos de autismo, provavelmente não porque aumentou o número de crianças com autismo, mas porque ficou mais fácil da gente conhecer, né, da gente reconhecer entre as crianças uma criança com autismo, pelo tanto de gente que fala do problema, tudo. Mas não é porque a criança faz uma dessas coisas que ela tem um autismo. Então, a gente tem que avaliar isso tudo como um conjunto e, novamente, antes de tudo, a gente tem que mudar o estímulo, porque se uma criança vem fazendo tudo isso no consultório, mas ela fica o dia inteiro na frente da televisão, do celular e do tablet, então, isso aí, a primeira coisa que tem que acontecer é sumir essa televisão, sumir com televisão, celular e tablet, né? Então, esperar um mês aí sem nenhuma televisão, celular e tablet, para a gente conseguir entender o que está acontecendo realmente com essa criança, se ela está com esse atraso ou não. Dentre todas as dificuldades escolares do neuropediatra, o autismo é uma das que é mais fácil de reconhecer, né? Da gente bater o olho e não na primeira vez que a gente vê no consultório, claro, né? Então a gente sempre tem que ter um segmento da criança, mas é uma coisa razoavelmente bem diagnosticada. Vocês têm bastante, Flávio, contato com isso? Porque acaba chegando muito para a gente, né? Mas como que vocês têm essa questão nas escolas? O que acontece muito é o seguinte, às vezes a gente faz não é que a gente faz um diagnóstico, a gente faz uma análise, passa para o responsável, primeiramente, igual eu sou professor de educação física, eu passo isso para a professora, a dificuldade que eu observei, a professora passa para a coordenadora pedagógica para a psicóloga escolar e entra em contato com a família. O que acontece muitas das vezes é que às vezes a família meio que ignora se nega no primeiro momento a encarar aquele desafio por, eu não diria nem preconceito, mas talvez por medo do que vai vir pela frente, por não conhecer. E quando você fala uma palavra dessa, autismo, e assim, poxa, meu filho é um deficiente, a primeira coisa que vem na cabeça é isso. Pensa que a criança vai ser um incapaz. Hã? A primeira coisa que vem na cabeça dos pais é o luto. Então, alguns negam, alguns não vão procurar, né? Mesmo sabendo que não é um diagnóstico, é uma suspeita, né? E que a gente tem que agir rápido. Muitas vezes as pessoas ainda têm muita dificuldade em procurar. Aí, passado isso, a outra dificuldade que a gente tem é essa questão da criança. Aí vai para o médico e, assim, a gente sabe que em todas as profissões existem professores e professores, médicos e médicas, às vezes pega e fala, não tem nada não. Mas às vezes não vai tão a fundo naquilo, porque pelo que foi apresentado e foi levado de relatório, não, é uma bobeira. Aconteceu de eu ter alunos assim, de ter ido em 1, 2, aí no terceiro médico aí que passou, que fez uma análise mais aprofundada e detectou, realmente, tem autismo. Então a gente tem esses desafios, desafio assim, bem
um tamanho assim, bem significativo. Essa questão, acho que essa questão, esse entendimento familiar da necessidade de buscar o auxílio com outros profissionais, acho que talvez seja o maior desafio que a gente encare. Assim como, não só a questão do autismo, como quando a criança tem um problema, não, a fala está normal para a idade, nunca a criança pode ter algum problema, vai sempre buscar uma desculpa. Eu vejo como uma dificuldade muito grande em relação a isso. E em relação à participação nas atividades, assim, quando a gente trabalha em grupo, fica um pouco mais difícil, porque às vezes você lida com 10, 15 crianças na escola particular de educação infantil. Quando você vai para a escola pública, então, aí que pior ainda, porque nem sempre você vai ter ali, mesmo você tendo o cuidador acompanhando, é bem complicado, porque eles têm as particularidades, eles não socializam tão bem, às vezes eles têm um interesse muito grande em determinada atividade. Às vezes, se eu coloco um circuito, eles se prendem a um momento do circuito somente. Eles não fazem o circuito todo. Se ele parou, ele viu um pneu, ele achou interessante o pneu, ele vai ficar ali um bom tempo ali. Então, eu ter que trabalhar essa questão de várias crianças ao mesmo tempo e mais esse aluno que tem esse autismo, às vezes você não tem o tempo necessário e você não consegue dar a atenção necessária. Quando é individualmente, fica mais fácil. Ele fica um trabalho assim que rende um resultado melhor, mas aí nem sempre o pai tem a percepção que é importante que ele tenha esse momento exclusivo com o psicomotricista. Aí vem a questão do desconhecimento da importância das várias áreas. Às vezes ele assim, não, ele precisa sim fazer um acompanhamento com o neuropediatra. Ele vai ter que fazer uma consulta, ele vai ter que fazer uma consulta com o psicólogo. Mas e talvez o estímulo que vai dar uma melhora mais significativa para ele, que é a psicomotora. Aí já tem aquela, não, psicomotricidade é recreação, tem muito desse preconceito. Muito. E principalmente no tratamento do autismo, em geral, a gente sempre conta com as principais áreas, né? Então, precisa ter um acompanhamento psicológico, não tem jeito, né? Principalmente voltado à parte comportamental, com o ABA, ou o método Denver, então são métodos comportamentais. Precisa ter um acompanhamento fonoaudiológico, importante também, né? Para a criança tentar dar um pouco mais de intenção para a fala e aí depois realmente dar a alteração da fala que a alternância da fala que a gente gosta, né? A gente precisa sempre de uma terapeuta ocupacional ou de um professor de educação física fazendo a parte psicomotora, então a parte tanto de consciência corporal como a parte psicomotora fina é extremamente importante, porque quando eles vão alfabetizar, né, quando a gente fala em autismo, a gente não fala em deficiência intelectual junto, existem as duas coisas juntas, mas muitas das crianças com autismo não têm deficiência intelectual, então elas alfabetizam, só que quando vai alfabetizar, breca onde? Breca na parte psicomotora, porque elas não conseguem fazer uma parte de percepção visual tão interessante e tudo. Então, são vários... Doutora, isso daí é uma coisa que as pessoas não têm muito entendimento ainda. Depois, se você tiver como falar um pouquinho sobre a deficiência intelectual e o autismo. As pessoas associam que todo autista tem deficiência intelectual. A gente vê alguns casos. Tem até essa série hoje. Se não me engano, não, passou. Não, passa hoje. The Good Doctor. Ah, o The Good Doctor. Que é o autista que ele ele é superdotado. Então as pessoas têm muito essa dificuldade de entender e separar. Existem crianças com autismo que têm deficiência intelectual, tá? Mas o autismo não tem dentro dele a deficiência intelectual, tá? Então existem crianças que têm os dois. Fora essas crianças que têm os dois, são as crianças que só têm o autismo.
Dentro das crianças que só têm o autismo, a gente tem uma série de inteligências igual a gente tem na população normal. A gente tem aquela criança com autismo que é muito inteligente, que nem o The Good Doctor. Mas tem a criança com autismo que tem uma inteligência normal, igual a população geral, né? Mas aprende a ler e escrever, tudo. Só que, para isso, a gente precisa melhorar alguns comportamentos que não são muito compatíveis com ficar sentado escrevendo, por exemplo, né? Não que não consiga, mas consegue, mas a gente precisa fazer algumas adaptações um pouquinho mais importantes. E aí, principalmente nos 5, 6 primeiros anos de vida, né? Tem paciente meu que está aprendendo a ler e escrever, normal, só que precisa realmente fazer a parte de treinamento psicomotor. Então, começar com aquelas caixinhas maiores e diminuindo, né? Treinamento com tracejado, tem uma série de coisas que a gente precisa treinar na criança com autismo para conseguir alfabetizar de uma maneira adequada. Você falou sobre a questão do papel do fono. A gente observa que, às vezes, a criança ela apresenta uma característica de autismo, que é a questão da socialização, dificuldade de socialização, e quando você vai investigar essa questão da falta de socialização, às vezes da agressividade da criança, ela não é assim porque ela tem o autismo, mas sim porque ela tem dificuldade de verbalizar e se comunicar através da fala. Enquanto as outras crianças estão falando, se comunicam através da fala, ela acaba se irritando com aquilo e a forma que ela tem de chamar a atenção é através, ou ela se isola porque ela não consegue socializar, ou ela se torna uma criança agressiva por conta desse atraso de fala, essa deficiência na fala. Muitas vezes ela não consegue passar o que está se passando com ela, né? Então, já chegaram uns pacientes que estavam até meio agressivos no consultório, tudo quando a gente vê, estava com uma dor de barriga, tudo, mas a criança não consegue referir isso, né? Que está com dor de barriga, tudo. Então, realmente, toda vez que a gente tem um autismo, e uma das dificuldades do autismo é a expressão, qualquer que seja ela a expressão do que ele está sentindo ou expressão de comunicação entre ele e os outros, é complicado. A gente entende que vai ter uma série de problemas aí e o fono é imprescindível nisso para tentar facilitar esses caminhos. Nem todas as crianças com autismo são verbais, né? Então, a maioria delas no momento são, mas a gente tem que entender que nem todas são. Mesmo para as que não são, a gente tem alguns cartões que ajudam a criança a se comunicar, tudo. Tem bastante coisa hoje em dia para ajudar a gente. E a gente tem também nessa parte da infância um problema muito grande com crianças aí que a gente vê, principalmente hoje em dia, que é a questão do sono. Como que a neuropediatria ela atua, identifica qual que é esse problema, o que leva essa criança a ter a insônia? Fala um pouquinho para a gente. É um problemão. O consultório é um problemaço. Na verdade, assim, sono é como atividade física. A gente precisa ser treinado para dormir. Por mais anti-intuitivo que isso pareça, se a gente não tiver uma rotina de como a gente vai dormir, a gente não consegue dormir. É a mesma coisa se você vai viajar, fica muito tempo em pé, fica muito tempo empolgado com aquela viagem, chega no hotel, você não consegue dormir, por exemplo. Por quê? Porque mudou tudo em volta, mudou tudo. Então, mudou sua rotina, mudou sua cama, mudou seu colchão, mudou o horário que você vai dormir, mudou a luminosidade em volta. Então, sono, a gente precisa treinar. E as crianças, elas estão indo dormir hoje em dia com a tela do celular na cara. Outra coisa péssima, né? Então, não é que eu sou anti-celular, adoro meu celular, uso direto, mas para criança não vai bem, né? Então, o indicado é desligar o celular aí pelo menos 2 horas antes de dormir. Por quê? Por conta da luz que o celular emite, isso aí inibe a produção de alguns hormônios que a gente tem do sono, melatonina, etc. Então, já dificulta por essa parte.
mas também pela empolgação que é a criança, por exemplo, estar vendo um videozinho no celular, ou estar jogando um joguinho no celular. A criança fica empolgada, fica ansiosa. Quem consegue dormir empolgado, ansioso? Ninguém, né? Então, eu lembro que minha mãe colocava a gente para dormir 7h30 da noite, 8 horas no máximo a gente estava dormindo. E eu e minha irmã, a gente acordava, sei lá, 7 da manhã, a gente acordava 7h30 da manhã, porque a gente ia para a escola à tarde, a gente não ia para a escola de manhã, né? Então, assim, a gente dormia aí quase 10, 11, 12 horas por dia. E hoje eu vejo as crianças dormindo 6, 7 horas no máximo. Quando eu pergunto, vai dormir meia-noite, acorda às 6 para ir para aula. Mas como que você vai dormir meia-noite? Ah, ele só consegue dormir meia-noite. Não é que só consegue dormir meia-noite, foi treinado para sair dormir meia-noite, né? Então a gente tem que antecipar um pouquinho isso, tem que entender a necessidade que uma criança tem de sono. Criança não é igual a adulto, criança não pode dormir em horário de adulto. Adulto aguenta bem se a gente fizer dormir 6 horas, a gente aguenta bem, né? É o ideal? Não, o ideal é dormir 8, tudo bem, mas adulto aguenta. Criança não aguenta. Criança precisa do hormônio produzido lá no final do sono, do cortisol, para conseguir aguentar o dia bem, para conseguir crescer de uma forma adequada. Então, a gente está podando a criança de uma série de coisas que ela vai precisar desse sono reparador, né? Além disso, uma criança que falte sono na criança é uma criança com uma atenção ruim, é uma criança que acorda no dia seguinte cansada, esse sono crônico que o adulto sente, a criança também sente, só que ela não vai te mostrar isso na forma de cansaço, de abrir a boca, ela vai te mostrar na forma de irritabilidade. Então, uma criança extremamente irritada, quando você vai ver, dorme quantas horas por dia? Dorme 6 horas por dia? Dorme 5 horas por dia? É uma criança que dorme muito pouco, né? Então, no geral, a gente precisa que a criança durma aí de 8 a 10 horas por dia, né? Então, média aí umas 9 horas por dia. Quando a gente põe na ponta do lápis para ver, a criançada não está fazendo isso. Não está fazendo isso porque muita luz acesa em casa, muita televisão, muito som, muita estimulação. Uma vez por semana isso acontecer, não tem problema de final de semana, mas no meio da semana a criança tem que dormir de uma forma regrada, porque senão ela nunca vai aprender a dormir de uma forma regrada, né? Então, isso a gente tem muita dificuldade. Agora, quanto a problemas do sono mesmo na infância, não é que a gente vê pouco, a gente vê com uma certa frequência, mas a maior parte é resolvido com rotina e hábitos de higiene do sono, né? Então, algumas coisas a gente precisa fazer um pouco mais, medicar, mas é raríssimo. A gente precisa, na verdade, melhorar os nossos hábitos de higiene. Mesmo quando chega no consultório do neuropediatra, a primeira coisa que o neuropediatra vai fazer ser uma listinha do que a criança faz durante o dia, como que ela vai dormir, aonde que ela dorme. E se precisar de uma orientação até um pouco mais do que uma própria higiene do sono mesmo, talvez ele até indique para uma consultora de sono, porque às vezes a situação em casa está tão conturbada na hora de dormir que precisa alguém vendo o que está acontecendo ali dia após dia e regulando o que está acontecendo com essa criança dia após dia para conseguir colocar essa família no trilho de um sono certo. Mas o sono é importantíssimo para a criança. Criança que dorme menos do que 9 horas por dia, tem alguma coisa muito errada acontecendo por aí, Flávio. E assim, eu tive essa experiência. Eu tenho uma filha de 5 anos. E ela sempre teve um problema muito sério de dormir muito tarde, porque eu quase não durmo. Daí tem até que corrigir, eu tenho que fazer como é que se diz, uma reeducação do sono. Eu durmo muito pouco. Até quando eu durmo, meu sono é muito ruim. Então, sono muito ruim. Então, por esse hábito de eu dormir tarde, e quando ela está com a mãe dela também, da mãe dela, às vezes dormir um pouco mais tarde, ela sempre dormiu muito tarde. Então, às vezes era meia-noite e meia, 1 hora da manhã, estava ela lá acordada, e às vezes vendo televisão. E assim, o sono dela, ela tinha esse problema. Aí acordava muito tarde, acordava cansada, irritada. Esse ano eu resolvi, falei, ó, vou mudar essa rotina dela. Então eu comecei a implementar uma rotina.
dá 9h30, celular já guarda, televisão já diminui bastante e começa a rotina. Então, todo dia, dá 10 horas, inicia a rotina dela. Ir no banheiro, escovar dente, orar, deitar, dormir. Dá 10h30, ela está dormindo. Primeiro dia demorou um pouquinho, segundo, terceiro, quarto. Hoje ela já tem essa rotina. Então, quando vai chegando, igual chegando 9h15, quando der as 15 para as 10, eu já pergunto, papai, que horas? Eu só olho para ela, ela já sabe. Não, já sei. Aí às vezes ela vai me contra, já sei, mas pega e ela, hoje em dia, ela já conseguiu ter essa melhoria do sono. Tanto que hoje em dia ela acorda bem mais cedo, acorda muito mais disposta. E fica o dia inteiro disposta, coisa que ela não tinha antes. Antigamente chegava 3 horas da tarde, ela estava com sono. E eu percebi essa mudança assim, enorme na questão da qualidade do sono dela e como que isso contribuiu para a melhoria do dia a dia dela. Então, assim, é uma coisa que eu falo, que essa rotina vale a pena. No começo, vai ser pior para a gente, às vezes, do que para a criança. Porque no começo, o que eu tinha que fazer? No começo, eu tinha que apagar tudo. Aí eu tinha que me privar. E, às vezes, o adulto ele não quer se privar. É o momento que ele está vendo televisão. Está vendo o filme que está passando que ele queria ver. Aí você tem que desligar a televisão para poder a criança dormir. Aconteceu muito isso comigo lá atrás. E quando eu comecei a fazer essa rotina, realmente eu fiz. Desliguei tudo. Desligava o meu celular, desligava a televisão. E após ela, um período dela ter feito essa adaptação, que foi aí 20 dias, um mês, ela hoje em dia ela faz tranquilamente. Foi igual a questão da chupeta. Um dia pode chorar, 2, 3 dias, mas com a rotina ela melhora. E depois você vê que isso livra um pouco os pais de ficar o tempo inteiro com a criança, né? Então, livra no seguinte aspecto: enquanto você está com a criança, você está estimulando, você está dando atenção para a criança, você está lá em cima dela, você não está no seu celular, você está em cima da criança, né? Daí, quando você põe ela para dormir, ok. Aí dormiu, a hora é sua. Então você pode ficar no seu celular, assistir o seu filme, né, com mais tranquilidade, em vez de ficar com a criança, você ficar equilibrando a criança na mão até 00:30, né, para colocar aí todo mundo para deitar. E assim, até para falar um pouquinho dessa questão da treinabilidade, eu acho que tudo é treinável. Tudo você desenvolve através do treino e repetição. É bem behaviorista aí, mas o Skinner adora, assim, o condicionamento, ele funciona. Você está implementando essa questão da rotina, isso daí para tudo, é questão de rotinas de funcionalidade. Um outro exemplo, banho. Banho, se você não permite que a criança tome o banho, que ela descubra o seu corpo, questão de esquema corporal, que ela se identifique as partes do corpo dela, que ela tem que dar uma ênfase na hora de tomar banho. Ela vai ter dificuldade, você vai crescer, vai ter criança com 10 anos de idade que você vai ter que estar dando banho nela. Questão de alimentação, se eu não permito que ela abra a geladeira e pegue ali o alimento quando ela está com fome, mas que eu consiga dar uma rotina para ela, olha só, você vai comer quando você sentir fome, não é toda hora. Sentiu fome, necessidade, você vai lá e vai pegar. A criança, quando a gente consegue dar essa funcionalidade para a criança, de questão de trocar de roupa, ela hoje em dia ela até não gosta que eu escolha a roupa dela. Mas por quê? Porque desde pequena ela teve essa questão dessa independência, desse treinamento. Olha só, você vai poder pegar a sua roupa e escolher. Mas tem dia, olha, essa roupa você não vai escolher hoje. Porque a gente vai num lugar que a gente precisa, o papai e a mamãe vai precisar tá escolhendo sua roupa. E isso tudo é treinável, assim como essa questão do sono. Então, isso daí é uma observação que eu fiz mais da vivência como pai até do que como professor. Isso daí acho que contribuiu muito para a minha evolução como profissional. Eu estar percebendo que quando eu me tornei pai, que eu fui perceber e reforçar
a questão do treinamento. Como que isso, essa rotina muda a vida de uma pessoa? Isso tem que ser muito reforçado mesmo, porque às vezes a gente esquece de perguntar, né? Mas tá dormindo bem? Tá dormindo quantas horas? Aí quando a gente pergunta, a gente se surpreende, fala, opa, mas só tá dormindo 6 horas? Mas, né? Então a gente até esquece de perguntar um pouco para os pais isso e às vezes é a raiz do problema, da criança tá cansada, da criança tá fadigada, da criança tá ansiosa, né? Então é importantíssimo. Flávio, eu gostei muito de falar com você. Uhum. Também. Só para finalizar, rapidinho, o quanto é nocivo o uso excessivo da tecnologia? 100%. 100%. Nessa última semana saíram várias reportagens falando a respeito da formação de analfabetos funcionais por conta de analfabetos motores por conta do uso excessivo de tecnologia na infância. Eu travo uma cruzada aí contra as telas, contra celular, televisão e tablet, viu? Assim, para mim, uma criança que não fala ainda, que não fala com fluência, não fala, mamãe, me dá água. Enquanto ela não fala, ela não pode usar, tá? Então, eu sempre falo para os pais das minhas crianças, olha, não pode usar. Ah, mas não é nem um pouquinho? Não, não é nem um pouquinho, porque isso vai virar uma muleta para você, vai virar uma muleta. Então, você vai começar deixando 5 minutos por dia, depois você vai ver que é fácil deixar, e daí você vai acabar deixando um pouco mais. Você nem vê, já está 2 horas por dia, né? E isso aí atrapalha a atenção da criança, a criança não consegue aprender a falar, a gente está tendo muito atraso de fala por uso abusivo de celular, televisão e tablet, tá? Então, assim, criança que ainda não fala, nada, não usem, não usem, tá? Ah, mas ela vê o desenho do irmão. Tudo bem, mas se tiver um interlocutor, então, alguém falando com ela, olha, você vê o que o desenho do irmão, não sei o que, ok, né? Então, o segundo filho sempre apanha um pouco mais mesmo. Mas, de qualquer forma, o máximo que você puder evitar. Depois que a criança falar, e aí por volta de uns 3 anos e pouquinho, já dá para liberar um pouquinho, né? Então, vai ficar o tempo inteiro? Não, mas vai liberar o desenho que a criança quer, né? Mas não é para ficar o dia inteiro no desenho, é com horário. Olha, esse é o horário para você ver a televisão. Você vai ver que desenho que você quer ver? Ah, eu quero ver a Frozen. Tudo bem, vê a Frozen na hora da Frozen, não tem problema. Mas depois tem que tirar a televisão, o celular e o tablet, né? Então, um pouco mais para frente, ali, 6, 7 anos, já dá para liberar um pouco mais, com restrição de alguns conteúdos, mas sempre o mínimo possível. A gente sempre tem que lembrar que enquanto a criança está na frente da televisão, do celular e do tablet, nada que passa em volta dela ela está registrando, né? Então a gente fala aí do pouco estímulo. Por que a gente dá pouco estímulo hoje em dia? Por quê? Porque tem outra coisa que está dando um estímulo que é um estímulo indevido e a gente não precisa parar para dar algum outro estímulo, né? Então, precisa. Tá? Então a gente precisa tirar essa história de televisão, celular e tablet. E uma coisa que eu observei muito, não só essa questão. Foi até através da minha filha mesmo que eu vi algumas atitudes e falas que ela estava tendo. E assim, aí o meu irmão que me atentou, falou, Flávio, ela está verbalizando um personagem de uma determinada novela que ela estava assistindo. E realmente bateu. Aí você vai sentar e vai ver as atitudes daquela personagem, assim, o trejeito de falar, a forma de falar, até mesmo assim, o sotaque. Isso daí eu vejo como. Eles copiam tudo, né? Então isso não é ótimo, isso aí não estimula? Não, gente, não estimula. Deixa a criança restrita dentro de um mundinho ali da televisão que ela só vai ser exposta para aquilo. Então, para uma criança entender o que é um cachorro, ela tem que ter visto cachorros de raças diferentes, de tamanhos diferentes para ela formar dentro da cabeça dela o que é um cachorro, o que é um gato, o que é um porco, né? O porquinho do desenho, ele não é o mesmo porquinho da vida real, muito diferente, né? Então, assim, para a gente formar os conceitos, a gente tem que estar ancorado na realidade e não na virtualidade.
né? Então, isso não é papo cabeça, não, mas tem muita coisa aí por trás que as pessoas não estão falando, ah, mas então por que existe? Ué, porque existe dinheiro envolvido, né? Exatamente. Envolvido. Doutora, foi muito bacana o bate-papo. Acho que deu para esclarecer bastante coisas relacionadas à neuropediatria para as pessoas entenderem bem onde começa, onde termina. E assim, eu tenho certeza que quem assistir e depois já está disponibilizado, daqui a pouquinho já vai estar já no YouTube, então é um conhecimento que vai ficar eternizado, um momento assim que de realmente de aprendizado, tanto para profissionais quanto para pais, sobre essa importância do neuropediatra e como que ele interage com outras áreas. Eu que te agradeço pelo convite, Flávio, estou sempre à disposição, o que você precisar, tá bom? Foi ótimo mesmo. Tá Obrigada. bom. Muito obrigado. Gente, a doutora vai se despedindo. Tchau, tchau, boa noite. E assim, até a próxima. Na semana que vem vamos estar aí com a fonoaudióloga falando sobre o papel da fonoaudiologia na educação infantil. Um abraço, gente.